Oi? Ok. Já estamos aí ao vivo. Quarta-feira eu só coloco só o momento da pregação. Não faz muito sentido as pessoas ficarem vendo a gente chorando aqui, né? Nós temos que nos apresentar diante de Deus, por isso que eu não coloco a igreja orando. Mas já oramos, né? Já intercedemos, já falamos com o nosso Deus. E como eu disse, eu tenho certeza que as nossas palavras já não foram jogadas, né, ao vento. Deus, Ele ouviu cada oração, cada intercessão e fará conforme a sua vontade no seu tempo. Amém? Nossos anúncios: domingo pela manhã, o nosso estudo bíblico às 9 horas e 10 horas é o nosso culto. Tá certo? Se Deus quiser, continuem orando, mas se tudo der certo, na sexta-feira eu vou comprar o material do berçário, para ver se a gente já deixa o material aí e mais à frente já começar a construir. Tá bom? Então, orem nesse sentido para que tudo dê certo aí. Tá bom, irmãos? Bom, se você tem uma contribuição, depois você pode colocar aí na salva. Rafael vai deixar ali. Você pode botar depois do culto. Vamos ouvir uma pequena reflexão, como tem sido as quartas-feiras. Vamos dar continuidade, né, ao texto. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 12. Ainda vamos ficar aí do versículo 1 ao 7. Boa noite, pessoal aí da live, se já tiver alguém. Atos, capítulo 12, versículo 1 ao 7. Já estamos aí, eu acho que é a terceira semana nesse texto. De repente, na próxima semana ainda estaremos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 ao 7. Importante o pessoal de casa também, abra a Bíblia para acompanhar. Diz assim, Atos, capítulo 12, versículo 1 ao 7. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente e a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, toma a tua palavra, a exposição desta palavra, essa pequena meditação, e fala conosco nessa noite. Nos ajuda, Senhor. Não faz sentido nós estarmos aqui e não ouvir a tua voz. Fala conosco através da tua palavra. Me usa no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, vamos continuar a nossa exposição nesta noite. Na semana passada vimos que na noite anterior, que Herodes iria submeter Pedro ao julgamento, e certamente Pedro seria julgado e assassinado. Vimos que Deus ele começou a agir, né? Vimos isso na semana passada. E vimos então o quanto Deus ele é poderoso para agir, mas também que nós compreendemos que ele age no tempo dele, né? Na hora dele. Portanto, o nosso papel é orar, vimos isso na semana passada. O nosso papel é perseverar, justamente como os irmãos em Jerusalém estavam fazendo.
Então nós vimos isso na semana passada e fizemos algumas aplicações. Vimos também que mesmo Pedro, em um contexto de morte, mesmo na véspera em que ele seria julgado e certamente iria morrer, mesmo ele preso a 2 guardas, Pedro dormia tranquilamente. Podemos dizer que Pedro estava em um sono pesado. E notem que o versículo 7 diz: repetidamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Então, raciocinem comigo. Se Deus agiu milagrosamente para libertar Pedro, o fato dos guardas não terem acordado mesmo diante da luz que brilhou na cela, mesmo caindo as algemas de Pedro que estavam presas a 2 guardas, e eles não perceberam, mesmo o portão de ferro abrir sozinho, como mostra no versículo 10, podemos afirmar que toda essa ação milagrosa era apenas para Pedro ver e não os guardas. Tanto é que eles só perceberam que Pedro saiu da prisão, segundo o versículo 18, pela manhã, Portanto, a luz que brilhou na cela tinha um propósito: acordar Pedro, mas ele não acorda, e como disse, precisou que um anjo tocasse nele para despertá-lo. E toda essa tranquilidade diante desse contexto de morte, o fato de Pedro não estar ansioso, desesperado, nós atribuímos à paz de Deus que excede todo entendimento e que guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Então nós vimos isso também na semana passada, e essa paz que guarda o nosso coração e a nossa mente é como se ela fosse um castelo bem protegido. Nós vimos isso. Paulo deixa claro que o nosso coração e a nossa mente estarão guardados em Cristo Jesus. Então nós vimos isso na semana passada, e essa paz é tão poderosa, é tão segura, porque ela está em Cristo Jesus, como vimos na semana passada, Paulo falando sobre isso. Vimos também que essa paz, ela é acionada quando há oração. E havia oração intensa por parte da igreja, e certamente por parte de Pedro. Portanto, essa paz protege o seu coração e a sua mente de toda intranquilidade, mesmo em um contexto de morte, E a prova disso é que Pedro estava dormindo. E podemos dizer que ele estava dormindo e pesado, pois a luz que brilhou na cela não foi capaz de acordá-lo, se você verificar no versículo 7. Mas foi necessário que o anjo tocasse nele para que ele despertasse. Então ele estava tão tranquilo, estava no sono tão pesado, que nem a luz que brilhou a cela o acordou. Então, de uma forma resumida, foi isso que nós vimos na semana passada, A oração da igreja, a perseverança da igreja, a paz que estava no coração de Pedro, mesmo dentro daquele contexto de morte. Nessa noite, ainda quero me voltar para o versículo 5 a 7. Ainda pensando no versículo 5, que diz, acompanha aí: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A confiança dessa igreja no Senhor me chama a atenção. O fato deles acreditarem que Deus poderia livrar Pedro da prisão também me chama a atenção. Pois infelizmente, irmãos, por todos os recursos que a igreja contemporânea tem, e sabemos que o próprio Deus, ele pode providenciar recursos para a sua igreja, isso é um fato. E esse não é o problema. O problema é a igreja está substituindo a confiança do Senhor, ao Senhor da igreja, substituir a oração pelos recursos que não são prioridade. Então esse é o problema. Uma igreja ter recursos, não há nenhum problema nisso. O negócio é substituir, é dar prioridade aos recursos, em vez de dar prioridade ao Senhor da igreja, à oração. Por exemplo, digamos que em algum momento um pastor seja preso, pelo que ele falou, pelo que ele pregou. Se a igreja tiver condições de pagar um advogado, não é errado isso, não é pecado, pagar esse profissional para lutar pela liberdade do pastor.
pois cremos que esse recurso é o próprio Deus que providenciou. Mas a nossa confiança deve estar no Senhor. E devemos orar pelo advogado e pela situação, para que o pastor seja solto. Então esse é o processo. Agora, se a igreja não tem condições, apenas um exemplo, para pagar o advogado, isso também não é o fim. Pois nós temos o Senhor, nós temos que colocar em prática a nossa confiança nele, e nós temos a oração. A igreja em Jerusalém, ela não tinha recursos. A igreja em Jerusalém era uma igreja pobre, mas ela tinha a oração. Ela tinha fé, ela tinha o Senhor. Meus irmãos, a grande verdade é que a igreja sobrevive sem advogados. A igreja sobrevive sem políticos no Congresso. A igreja sobrevive sem muitos recursos. A igreja não só sobrevive sem o Senhor da igreja. Se ela não tiver uma vida de oração, aí ela não sobrevive. É disso que eu estou falando. Portanto, meus irmãos, a igreja evangélica brasileira, ela precisa orar mais. Precisa orar mais. Nós, como igreja, precisamos orar mais. Por isso nós estamos aqui às quartas-feiras orando. Precisamos passar mais tempo em oração, como a igreja em Jerusalém. Temos que perseverar mais em oração como eles, como vimos na semana passada. E eu chamo a sua atenção nesta noite para o versículo 6 e 7. É o ponto principal. Que diz o seguinte, versículos 6 e 7. Na noite anterior, isso vimos semana passada, né? O dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Versículo 7. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Meus irmãos, como vimos, quando a luz brilhou na cela de Pedro, ele não acordou. E eu fiquei pensando nesse versículo. Mesmo rodeado de perigos pelos guardas, mesmo à véspera de seu julgamento, mesmo à véspera de sua morte, Pedro estava em um sono tão profundo que mesmo diante da luz que brilhou na cela, ele não acordou. Achei interessante isso. E vimos, né, como eu disse no início, toda a ação milagrosa ali não era para os soldados, mas sim para Pedro. Então aquela luz resplandeceu para que ele acordasse, mas ele não acordou. E sabe, meus irmãos, Pedro me faz de lembrar, de certa forma, a igreja evangélica brasileira, que mesmo diante de tantos perigos que a cerca, mesmo diante de tantos lobos, falsos pastores, falsas igrejas, heresias, políticos que só querem chegar ao poder, mesmo diante do diabo, mesmo diante da morte, ela continua dormindo diante de tudo isso. Pedro me fez lembrar. Claro que o sono dela é diferente do sono de Pedro. Pedro dormia confiante no Senhor, diferente da igreja contemporânea. A igreja nos nossos dias dorme, mas ela não tem razão para estar dormindo, essa é a grande verdade. A igreja tem que despertar rapidamente para os perigos que a cerca, para a incredulidade que norteia a vida dos crentes, que isso é um verdadeiro paradoxo, porque o que tem que nortear a vida de um crente é a fé, não a incredulidade, mas infelizmente isso tem acontecido. Ela tem que despertar para as heresias que têm invadido a igreja de uma maneira vasta. A igreja tem que despertar para os falsos apóstolos, obreiros, fraudulentos, que se transfiguram sem apóstolos de Cristo, como alertou Paulo à igreja em Corinto. A igreja tem que se despertar para os falsos pastores, se despertar para os falsos profetas, se despertar para as ciladas do diabo. E é interessante que muitas vezes eu, como pastor, pregador, como um anjo do Senhor, não
anjo no sentido transcendental da palavra, mas como alguém que está aqui semana após semana, trazendo a mensagem de Deus para despertar a igreja contra essas ameaças. Muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, eu não consigo despertar. Da mesma forma que o anjo resplandeceu, aquela luz resplandeceu através do anjo, não despertou Pedro, muitas vezes eu não consigo despertar a igreja para tudo isso. E é justamente isso que eu tenho visto, principalmente aqui nesses 9 anos. Pregamos nesse púlpito, alertamos a igreja, apresentamos os perigos, as ameaças, mas muitos continuam dormindo espiritualmente falando. E mais, esse ano não será diferente, ou seja, vou continuar alertando o povo, vou continuar despertando o povo, a luz, entre aspas, vai brilhar na cela, como aconteceu lá, mas muitos não vão despertar. E qual é a solução para isso? Oração. Oração pela igreja. Oração por aqueles que estão dormindo. Oração por aqueles que estão cercados por ameaças. Estar aqui às quartas-feiras orando. Estar aqui às quartas-feiras perseverando. Pois quando Pedro não despertou com a luz que brilhou na cela, o anjo tocou nele para que ele despertasse, e ele despertou. Já que ele não despertou com a luz, o anjo tocou nele. Mas o fato é, por trás desse momento, o que havia por trás desse momento? Oração. Versículo 5. Tudo está lá acontecendo, mas a igreja está em oração. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Enquanto a igreja está orando, Deus está movendo. Enviou o anjo, enviou uma luz. Pedro não acorda, o anjo toca nele, mas havia oração. Deus então o despertou através de um anjo, o livrou da prisão. Deus o livrou da ameaça de Herodes. Deus o livrou da morte, mas havia oração intensa por parte da igreja. E creio que será dessa forma que a igreja evangélica brasileira despertará deste sono profundo que ela se encontra. Às vezes nós passamos, não só eu não, irmãos, eu converso com outros pastores falando a mesma coisa, mas parece que muitos estão num sono profundo. E muitas vezes você se sente impotente, chega no fim do ano e tudo que você falou, parece que nada mudou. A igreja evangélica, não generalizando, mas muitos estão no sono profundo. Portanto, meus irmãos, temos que continuar perseverando em oração pela igreja que continua dormindo ante ao perigo que a cerca. Ela não despertou para isso. E Deus sabe como despertá-la. Deus sabe. E certamente no tempo dele, no dia que ele já determinou, ele irá despertá-la. Notem que a igreja estava orando. Versículo 5. E no início do versículo 7 diz, repentinamente. Em outra versão diz, de repente. A igreja está orando. E repentinamente, de repente, apareceu um anjo do Senhor. A igreja está orando. E uma luz brilhou na cela. Já que ele não acordou, ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Ou seja, o nosso papel é orar, pois Deus pode agir a qualquer momento. Quando menos esperarmos, ou seja, repentinamente, Deus pode avivar a igreja evangélica brasileira. Deus pode despertar aquele crente que está dormindo. Não importa se ele está há anos, Deus pode fazer isso. E Deus tem usado, e Deus pode usar a oração. Deus usou esse instrumento poderosíssimo, a oração, para livrar Pedro da prisão. E Pedro despertou no momento crucial, mas havia oração. Apareceu a luz, brilhou na cela,
Ele não acordou, mas o anjo o acordou. Deus é poderoso, portanto, o nosso papel é orar, é interceder, é perseverar, porque no momento certo, Deus tem os seus meios para despertar a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Por isso nós estamos aqui, irmãos, às quartas-feiras, orando por aqueles que estão desanimados, por aqueles que estão prostrados, por aqueles que estão dormindo espiritualmente e não estão atentos aos perigos que os cercam. Senhor, obrigado a Deus por esta noite, pois mais uma vez tivemos o privilégio de nos apresentarmos diante de Ti, ó Deus, para apresentar a Tua igreja, que se encontra, ó Deus, neste sono profundo, Deus, não generalizando, mas tem muitos filhos Teus, um sono profundo. Por mais que falemos, por mais que tentemos despertar, muitos estão dormindo, ó Deus, mas o Senhor é poderoso para despertar aquele que está dormindo neste sono profundo. Que o Senhor possa usar as nossas orações. Que aqueles que estão assim na nossa igrejinha, Senhor, o Senhor possa usar as nossas orações, para que essa igreja esteja alerta, bem acordada diante dos perigos, ó Deus, que está ao nosso redor, das heresias desse século, ó Deus, dos falsos pastores, dos falsos mestres, dos ataques do diabo, que estejamos com os olhos bem abertos, ó Deus. Por isso nós estamos aqui clamando. Obrigado, Senhor, por esta noite, onde nós tivemos a oportunidade, o privilégio de prestar um culto a Ti, com louvores, apresentamos as nossas orações e ouvimos a Tua voz, nessa pequena reflexão, pequena, mas importante e poderosa, porque é a Tua palavra. Que saiamos daqui muito mais motivados a continuar, ó Deus, a viver essa vida de oração. É isso que eu Te peço e Te agradeço nessa noite, no nome de Jesus, amém e amém. A salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Deus abençoe o pessoal da live. E até domingo, se Jesus não voltar, estaremos aqui. Amém? Fale com seu irmão. Deseja a ele uma boa